RZTR11, o Fundo de Arrendamento e Propriedades Agrícolas da Risa Asset. Vamos ler o relatório de março de 2025, publicado agora no dia 24 de abril de 2025. O fundo que vem se recuperando aí na B3. Também, ao que parece, o agro como um todo tem se beneficiado aí desta guerra tarifária entre Estados Unidos e China. Vamos ver como está a situação atual do fundo. Esse será nosso tema do vídeo de hoje. Está aí, pessoal, o fundo que iniciou as operações em 2020. Tem aí uma taxa de administração de 1,25%, taxa de performance de 20% acima do CDI, mais 2% ao ano. O fundo, pessoal, tem aí um valor de mercado a R$ 89,90, 86 mil hectares aí de área total, um dividend yield aí de 14,95. A última distribuição, como veremos, será paga hoje, R$ 1,05 por cota, 22 ativos na carteira, a cota patrimonial aí a R$ 96,64, um patrimônio líquido de 1,81 bi, 138 mil cotistas, aí uma liquidez na B3 de 3.740.000 ao dia. Na data que eu gravo com vocês, pessoal, o RZTR11 já subiu um pouquinho, chega aí a R$ 90,49, um P sobre VP de 0,94, uma variação positiva aí nos últimos 12 meses de 9,66%. Conforme podemos verificar aqui no gráfico, o fundo chegou lá em dezembro aos R$ 74,78, mas já buscou esta recuperação, retornando aí à casa dos R$ 90. A última distribuição, pessoal, como comentamos, será paga hoje R$ 1,05 por cota, dia 8 de maio de 2025, fazendo um yield aí de 1,16, anualizado de 13,10%. Se o cotista tivesse investido aí no RZTR11 R$ 1.000 há 2 anos, ele teria hoje aí R$ 1.375,20, já considerando aí o reinvestimento dos dividendos. O fundo, pessoal, ele segue lá superior à linha do CDI, do IFIX e do IPCA, conforme podemos verificar aqui no gráfico, já se recuperando aí bastante. Ele que, apesar de todo esse cenário caótico nos fundos imobiliários, especialmente aí nos FIAGROS, ele não decresceu lá abaixo da linha do CDI. A rentabilidade do fundo aqui conseguiu se segurar e agora já descolou bastante aí da linha do CDI, conforme podemos verificar aqui no gráfico. Voltando aqui para o relatório, pessoal, em relação ao cenário do agronegócio como um todo, a gestão destaca aqui que houve a conclusão da colheita de soja lá no Centro-Oeste, avançando agora para o plantio de milho na safrinha. No Mato Grosso, o bom desenvolvimento aqui das lavouras foi favorecido aí pela regularidade das chuvas. No Goiás, o volume adequado aí de precipitações beneficiou especialmente aí a fase produtiva das culturas. No Paraná, apesar das condições gerais positivas, a escassez de chuva e o calor excessivo comprometeram aí parcialmente o potencial produtivo. Já em relação aos imóveis lá do Tocantins, mesmo com a redução das chuvas, a umidade acumulada aí no solo foi mantida, o que favoreceu aí as boas condições das lavouras. No Maranhão, as lavouras apresentaram aí um bom desenvolvimento e iniciaram já a fase de floração. No Piauí, a colheita entrou aí na etapa final no sudeste do estado e, por fim, na Bahia, o ritmo das operações aí de colheita foi retomado e se encontra aí em fase de conclusão. Em relação aqui, pessoal, às 3 principais culturas do fundo, temos que o primeiro destaque positivo aqui é para a soja, tá? Segundo a gestão, apesar dos desafios aí durante a colheita, muito impactada aí pelo excesso de chuvas, os problemas logísticos também, os trabalhos avançaram de forma satisfatória com 81% aí da área colhida no Brasil. No cenário internacional, pessoal, as tensões comerciais aqui entre Estados Unidos e China aumentaram a demanda pela soja brasileira, o que é muito positivo, dando aí prêmios de exportação em relação ao bushel, que é aquela medida de saca de 27 quilos, de aproximadamente aí $1, tá, por unidade de bushel. Então, é extremamente positiva esta notícia, porque enquanto o cenário lá externo, eles se digladiam, né, entre si, brigando aí Estados Unidos e China, Trump e Xi Jinping, o mercado brasileiro, especialmente de soja, se beneficiando aqui com as exportações, elas que já têm aí percebido um prêmio de $1 aí por saca de 27 quilos, o que aumenta demais a lucratividade do produtor de soja, o que é muito bom. Há uma outra questão também, pessoal, já que
a esta questão tarifária, a safra 2025-2026 nos Estados Unidos projeta aí uma redução de área plantada diante da migração dos produtores para outras culturas, tá? Então, é o efeito guerra tarifária causando aí também danos de ricochete lá no cenário internacional, o que facilita demais aqui para o cenário nacional, que aumenta demais as exportações. Por outro lado, para o consumo interno é ruim porque aumenta demais o preço aqui do consumidor interno, mas por hora, segundo a gestão aqui no Brasil, lá no Porto de Paranaguá, encerrou o mês aí a R$ 132,19 a saca com queda de 1,66. Em relação ao milho, pessoal, o Brasil se destacou aqui em relação ao consumo da indústria de proteína animal, tá? Além das usinas de etanol e dos estoques reduzidos, resultando aí num atraso na primeira entrada da primeira safra do mercado. Tudo isso em relação aí ao milho. Já aqui, pessoal, em relação ao algodão, no exterior ele vem sofrendo aí principalmente com as secas lá no Texas, o que facilita aí demais também a exportação, com o aumento da demanda impulsionada principalmente pela valorização do petróleo e também pela desvalorização do dólar, além da seca lá no Texas, conforme comentamos, principal estado produtor aí lá nos Estados Unidos. No Brasil, a Pluma encerrou aí a 139,44, enquanto a Bolsa de Nova York aí os vencimentos subiram também 5,66%, o que ajuda demais aqui no mercado exportador de algodão brasileiro. Em relação aqui ao fundo, pessoal, para os retornos, o Risa Asset distribuiu aí R$ 1,05, como vimos, pagará hoje, dia 8 de maio de 2025, R$ 1,05 por cota. E em relação aqui ao mês passado, ele teve aqui um retorno bruto total aí de 6,71%. Em relação à DRE, para março, 20.431.000 foram as receitas imobiliárias, as receitas financeiras de 967 mil, fazendo um total aqui de receitas de 21.399.000, o que é subtraídas as despesas aí de 1,5 milhão, fez aí 19.807.000, o equivalente a R$ 1,05 por cota, tá? Lembrando, pessoal, que o saldo acumulado aqui do fundo é de R$ 2,55, então ele se encontra com bastante gordura aí no caixa, o que pode favorecer demais aí as distribuições futuras em eventual cenário de dificuldade lá em relação ao mercado internacional. Seguindo aqui, pessoal, na atribuição de performance, temos aqui que a maior exposição está lá para a Fazenda Paratininga, no estado do Mato Grosso, fazendo 35 centavos por cota, mas ele segue diversificado aqui em diversas propriedades agrícolas, formando aí R$ 1,05 por cota. A rentabilidade, como comentamos, segue aí a 168 pontos acima, inclusive aqui do CDI bruto e também do CDI líquido. Em relação aqui, pessoal, as perspectivas da gestão, ela segue lá buscando a realização do Land Equity da Fazenda Clarão de Lua, com 5.000 hectares úteis, e o primeiro grupo aí da São Francisco com aproximadamente 4.000 hectares úteis, tá? Ela busca aí potenciais compradores para estas propriedades, visando aí a obtenção de ganho capital para o cotista. Ela segue aqui também destacando, pessoal, que a alta da Selic tem favorecido aí a estratégia Sale e Leaseback e também a estratégia Buy to Lease, que continuam aí atrativas com taxas médias aí já alocadas de 15,24% ao ano. Em relação à cota contábil, pessoal, como comentamos, segue aí a R$ 96,64, a distribuição de R$ 1,05, fazendo aí um retorno total líquido de CDI mais 5,47 ao ano. No mês, CDI líquido aí de 0,96, um retorno total bruto aí de 6,71%. Ao guidance, pessoal, permanece lá aquela perspectiva entre R$ 1,00 e R$ 1,10. A gestão segue distribuindo aí R$ 1,05 desde lá de janeiro de 2025. Muito bom, excelente, principalmente se considerarmos aí os resultados que o fundo tem feito, fazendo R$ 2,55 por cota de reserva. Em relação ao portfólio do fundo, pessoal, ele tem 6% aqui em caixa, 27% na estratégia Buy to Lease, 51% aqui na Sale Leaseback, Land Equity 16%, fazendo aí um total de 100% do PL da carteira, tá? Perfeito, pessoal. De RZTR é basicamente isso. Bora ficar de olho aí no cenário internacional. Por hora, os resultados do fundo aqui são satisfatórios, o que traduz aí na valorização da cota lá no mercado secundário, que já retornou aí à casa dos R$ 90, conforme podemos verificar no início do vídeo.
Perfeito? Lembrando, pessoal, que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, muito obrigado por isso. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que não é inscrito, considere se inscrever. Se este conteúdo foi importante para você, deixe o seu like, o seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Voltamos com o próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais!